Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Estamos no ar através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento e fique à vontade para compartilhar os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a última lição do trimestre com o tema A Cidade Celestial. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pastor Valber, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor Nando Jackson, o prazer é nosso. Contamos com a presença do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Partiu, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Partiu, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, estudaremos sobre o destino final dos salvos. Faremos um resumo do que ocorrerá com os salvos no futuro. Citaremos algumas características da Nova Jerusalém e, por fim, explicaremos sobre o céu, a nossa eterna morada. Pastor Valber, o senhor poderia ler, por favor, para nós o texto áureo? Pois não, pastor. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmão Jonas, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Sim, senhor pastor. Nossa verdade prática diz: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará em entrada pelos portões celestiais. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. A lição possui 3 objetivos. O primeiro é conceituar o paraíso. O segundo é explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse. E terceiro, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 ao 14 e capítulo 25, versículos 1 ao 5. Acompanhe conosco. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 13ª lição, que tem como título A Cidade Celestial. Semana passada estivemos estudando a 12ª lição, que teve como título A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. E naquela lição nós pudemos estudar a nossa esperança, qual a esperança do cristão.
pudemos também refletir sobre a perspectiva escatológica da esperança do cristão e concluímos a nossa lição mostrando que a esperança cristã é a âncora da alma. E nós estudamos ali o texto de Hebreus no capítulo 12. Então, queridos irmãos, esta semana nós estamos concluindo o nosso trimestre, esse trimestre que é um trimestre bastante edificador. Crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta de nossa lição foi o caminho, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu, e fizemos uma viagem nesta jornada, uma viagem virtual, embora seja uma viagem prática, mas dizemos virtual porque na lição nós estamos concluindo esta viagem com esta lição maravilhosa que é a cidade celestial. Começamos esta grande jornada com um novo nascimento, aceitando a Jesus como Salvador. Passamos pela escolha entre a porta estreita e a porta larga. Depois aprendemos sobre o céu, o destino do cristão. E nesse destino, neste céu, que é aquilo que a Bíblia nos ensina, que é o nosso destino, até chegar lá nós temos uma caminhada e aí nós aprendemos como se conduzir nessa caminhada. Entretanto, a caminhada não é de flores. Nesta caminhada o autor trouxe, nós teremos inimigos, e aprendemos na lição 5 sobre os inimigos do cristão, e diante desses inimigos a Bíblia também nos dá as armas, e aí aprendemos na lição 6 as nossas armas espirituais, as armas que Deus nos dispõe para vencermos este inimigo nesta caminhada rumo à nossa cidade celestial. Fomos alertados que nesta caminhada não devemos cometer o mesmo pecado que Israel cometeu na sua jornada lá no deserto, que tipifica, a nossa jornada no caminho ao céu. Lá alguns israelitas murmuraram, foram desobedientes e ficaram prostrados no deserto, não entraram na Canaã, e somos alertados na lição de número 7 a não cometermos o nosso pecado, e estudamos a lição o perigo da murmuração. Nesta grande jornada, somos instigados ainda pelo autor, na lição de número 8, a viver uma vida de constante comunhão com Deus, se arrependendo dos nossos pecados, nunca deixar pecado guardado lá, não confessado, confessando e abandonando o pecado, lembrando que mesmo abandonando o pecado, confessando e abandonando o pecado, enquanto estivermos aqui, estaremos debaixo da tentação. E aí nós estudamos a lição resistindo à tentação no caminho. Enquanto daqui até o arrebatamento da igreja estaremos sujeitos à tentação. E aí nesse caminho, como estamos sujeitos à tentação, fomos instigados a desenvolver uma consciência de santidade, viver uma vida de santidade. E ao vivermos uma vida de santidade, fomos apresentados também, assim como fomos apresentados à realidade do céu, fomos apresentados na lição 11 à realidade bíblica do inferno, que tanto tem sido negada por diversos segmentos aí na sociedade. E semana passada estivemos estudando sobre a bendita esperança, a marca do cristão, e não há nada melhor do que terminar essa jornada, pelo menos em nossa lição, porque a nossa cidade celestial ainda está em expectativa, nós cremos, é a nossa esperança de estar lá com o Senhor e temos certeza de que estaremos lá, mas enquanto não chegamos, tudo está em expectativa. E na lição nós concluímos a nossa jornada, porque sabemos para onde vamos e qual o nosso destino final. O nosso destino final não é a sepultura, o nosso destino final é o que nós vamos estudar hoje, é a cidade celestial, é o estado eterno com o Senhor para todo sempre. Então, nesta jornada que fizemos nessa lição, no início desta jornada, até as mansões celestiais, aprendemos muitas verdades, pastor Valber, e que nos servem de lição e de reflexão para nos fortalecer ainda mais e nos instigar ainda mais a viver uma vida de purificação. A Bíblia diz que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então,
concluindo esta lição com a cidade celestial, não há nada mais coerente, não há nada mais enriquecedor do que olhar para aquilo que nos espera. Exatamente, pastor. Estava pensando aqui, enquanto o senhor estava falando, né, e trazendo essa introdução, que essa lição abrangeu, na realidade, a totalidade da jornada do cristão. Desde a sua conversão, saindo do reino das trevas e sendo transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e experimentando aí a santificação inicial, não é? Com entrar pela porta estreita, e aí nós vimos isso nas primeiras lições, lição 1 e 2, não é? Aqueles que optam por entrar na porta estreita, ou seja, optam pela salvação da sua alma, eles experimentam a santificação inicial, mas também a lição tratou sobre a jornada como um todo, não é? E aí fala sobre a santificação progressiva. E agora a lição está terminando com a santificação final, não é? A santificação definitiva, que é a nossa chegada aos céus. E estava pensando que é muito bom fazer parte de uma igreja séria, de uma igreja bíblica, de uma igreja que ensina todas as verdades que estão contidas na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos vivendo uma crise no que diz respeito à mensagem do Evangelho. Porque muitos estão pregando o Evangelho antropocêntrico, que tem como homem o centro da mensagem. E estão substituindo a pregação do verdadeiro Evangelho por palestras motivacionais, trazendo o coração das pessoas para a terra e alienando essas pessoas da eternidade, em relação à eternidade, em relação ao céu. No texto áureo, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, veja que o texto áureo começa com essa conjunção adversativa mais, ou seja, em contrapartida. Em contrapartida ao quê? Aos falsos ensinamentos dos falsos mestres daquela época que estavam pregando o evangelho que não tinha vistas à eternidade, que não tinha vistas ao céu, que é o destino final do crente, que é a esperança maior do crente. Me permita ler capítulo 3, só com palavras iniciais, né? Nos versículos número 18 ao 20 diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, e eu digo chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. E por que eles são inimigos da cruz de Cristo? O fim deles é a perdição. O Deus deles, veja, é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, era um falso evangelho que prendia a mente e o coração dos fiéis, dos crentes, na terra. Mas, em contrapartida, o apóstolo Paulo diz no versículo número 20, mas a nossa cidade, Filipenses, que fique bem claro que isso nunca se perca no seu horizonte de consciência, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, com palavras iniciais, pastor Ana Jackson e demais companheiros, eu gostaria de frisar isso, que é bom fazer parte de uma igreja histórica, de uma igreja bíblica, de uma igreja séria, de uma igreja que prega o evangelho na sua integralidade, como é a Assembleia de Deus, e é importantíssima uma lição como essa, que vai na contramão do que muitos estão fazendo nos dias de hoje, eternizando as coisas terrenas, não é? E alienando as pessoas, privando as pessoas da verdadeira eternidade do céu que nos aguarda. Irmão Jonas, a cidade celestial, essa lição vai ser uma lição que é o fechamento do nosso trimestre, e é importante que o professor atente para, de repente, não trazer muito conteúdo para dentro desta lição, porque há uma tendência natural quando fala de cidade celestial, fala de eternidade, aí daqui a pouco tem gente que vai colocar ressurreição aí dentro dessa lição, daqui a pouco vai falar sobre o arrebatamento da igreja, aí daqui a pouco vai falar sobre o tribunal de Cristo, daqui a pouco está uma salada de fruta tão grande, né? Porque a escatologia é empolgante, né, irmão Givanildo? Escatologia é empolgante. Extensa, não é? Não tem como, né? Quem não gosta de conhecer a profecia é um estilo literário da Escritura que ele empolga. Empolga pela sua precisão, pela sua descrição, pela sua forma. Então o Apocalipse ele tem
Tanto que é o único livro do Novo Testamento que é classificado como profecia. Isso. Então, há uma tendência natural de repente, o professor se sentir tentado em começar a falar sobre arrebatamento, daqui a pouco falar sobre grande tribulação, e daqui a pouco, quando vai entrar na cidade... Termina a aula e não fala da Termina a aula e diz assim, cidade. rapaz, essa lição hoje foi muito profunda, tão profunda que não deu nem para entrar na lição, porque é coisa muito profunda. Só que, na verdade, o que está sendo ignorado aí são orientações pedagógicas básicas, que se a lição propõe de falar sobre a cidade celestial, e aí entra nos objetivos da lição, conceituar paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse, conscientizar a respeito do estado final e de todos os santos, então eu tenho que fazer esse recorte temporal dentro deste tema que é a eternidade, não é grande tribulação, não é tribunal de Cristo, não é arrebatamento, é falar sobre a eternidade. Então o professor tem que ter esse cuidado e essa prudência para não fazer de sua aula uma aula com muita profundidade, entre aspas, muitas informações e de repente quando o aluno terminar a aula dizer assim, praticamente foi muita coisa que o professor trouxe, eu me alegrei muito, chorei, mas dentro do tema da lição ele passou longe. O professor deve ter cuidado para não transformar a aula de domingo, que geralmente ele tem quanto tempo? Tem locais que tem 1 hora de aula, outros locais 1h30 de aula, não transformar a lição 13 num mini curso de escatologia, porque é uma área extremamente grande, é uma área que tem diversas interpretações e, claro, o professor que está assistindo a gente aqui, ele também tem a liberdade, ele vai pesquisar em outros canais. Aí o que é que a gente recomenda? Seja bíblico, acima de tudo se paute pelas escrituras sagradas, porque a interpretação tem as mais diversas possíveis. Ora, tem alguma dúvida? Pega a declaração de fé das Assembleias de Deus, que tanto é falado aqui. A declaração de fé vai dar o norte, a declaração de fé é quem vai ajudar, principalmente nesses temas. E o professor tem que ter em mente, principalmente, que o objetivo central coloque na sua cabeça, eu tenho que falar da cidade celestial. O que é essa cidade, como a Bíblia apresenta essa cidade. Só em responder essas perguntas, ele já está entrando no tópico 3, no tópico 2 e tópico 3 da lição. Então, se ele colocar na cabeça dele que ele vai falar da cidade celestial e não somente descrever, porque tem que ter o outro lado também, dizer que o nosso destino é chegar justamente lá e mostrar a importância. Pastor, eu vendo aqui a fala do pastor Valber, mas é verdade, as pregações, né? Eu não estou me referindo à igreja em particular, nem ministério, estou falando isso, mas no geral a gente percebe aquela coisa muito antropocêntrica, voltado para as coisas de baixo, e dificilmente a gente vê alguém falando sobre o céu, né? Bom, num versículo que é Lucas capítulo 10 e versículo número 20, teu nome está escrito nos céus, realmente são pregações que parece que está ficando escassa com o passar do tempo. Porque você pode ter tudo, fazer tudo, mas a cabeça do crente, eu digo a cabeça no seu todo, né? Tem que estar voltado para o local para onde nós iremos, que é morar no céu. E nessa jornada, foi falado aqui, quando o senhor estava lendo, eu estava pensando, lendo os tópicos, as lições anteriores, né? A palavra tentação, a palavra pecado, os inimigos. Tem uma lição que é importantíssima, teve uma lição aqui que foi importantíssima. Quais são os inimigos que estão contra nós para a gente não chegar nessa cidade? É bom, professor da escola dominical, justamente lembrar. Então, para não se transformar num mini curso de escatologia, é só dizer assim, meu objetivo hoje é falar da cidade celestial, onde a igreja de Cristo irá morar. E nessa lição, irmão Givanildo, é importante até pontuar o seguinte, que evitar trazer informações além daquilo que está estabelecido. A gente sabe que a Bíblia ela traz informações sobre o que nós estamos estudando, é o estado eterno, sobre a cidade santa, sobre o estado eterno, sobre o paraíso. E as referências bíblicas, elas apontam pelo menos para aquilo que é básico. Sim. Então, agora, é importante que o professor ele não vá além daquilo que está nas Escrituras. Sim. Nós pontuamos aqui, quando falamos sobre a realidade bíblica do inferno, que há muitas literaturas produzidas sobre o inferno de pseudo-revelações. Sim. Então, mas isso ali no aspecto positivo, no aspecto negativo. Mas também isso se dá também quando fala da eternidade, né? Tem gente que diz que foi arrebatado, parece que é um segundo João,
segundo João, que foi arrebatado, tem muita facilidade de transitar e voltar, tem um cartão verde mesmo, né, tem um green card, né, para transitar lá. Então, é importante que o professor ele seja bíblico, ele seja equilibrado. Exato. É claro que há e haverá questões para as quais nós não temos respostas. Sim, nós não teremos respostas, então não adianta inventar, não adianta criar, não adianta pegar o texto, tornar o texto refém e dizer, diga isso que eu quero que você diga, não adianta. O importante é estar dentro da simplicidade, fazer uma exposição clara, uma exposição bíblica, e se o professor se utiliza dos recursos que a nossa revista dispõe. Você tem a leitura bíblica diária. Isso. Você tem na leitura bíblica diária, você tem, por exemplo, aqui, na segunda-feira, você tem Lucas 23, 46, 2 Coríntios 12, 2 a 4, fala sobre o paraíso como habitação de Deus, dos anjos e dos salvos. A terça, Apocalipse 3, 20, a nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu. Na quarta, Colossenses 1, 20, a reconciliação de tudo o que está na terra e no céu. Na quinta-feira, João 4:10, o rio da água da vida fluirá abundantemente. Na sexta, Filipenses 3:20, a nossa verdadeira morada está nos céus. No sábado, 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:21 e 23, a esperança sincera de todo cristão. Se o professor pegar só essa tabelinha aqui e durante a semana ele vai fazendo essas leituras e vai estudando cada texto, isso aqui já é suficiente. Já tem texto suficiente. Se ele pegar cada texto desse e comentar na sala de aula, já vai a aula todinha. Exato. E além disso, ainda ele tem aqui o plano de aula, que é uma seção da lição, que traz subsídios ainda maiores para que os professores comentem. Nós temos aqui o comentário da lição, além do comentário da lição, nós temos o auxílio bíblico-teológico na lição, auxílio bíblico-teológico, nós temos a sinopse que vai ajudar o professor a sintetizar. O que é a sinopse? É um resumo, é uma síntese daquilo que o tópico está falando. Então, por exemplo, o tópico 1, paraíso eterno. Qual é a sinopse do tópico 1? O paraíso e a nova Jerusalém como realidades eternas no céu. Então, a síntese é isso. Então, nós temos diversos recursos, além aqui também o auxílio bíblico-teológico, diversos recursos em nossa lição que ajudam o professor. Então, não tem o porquê acrescentar mais nada, está contando o sonho, está contando revelação, ou revelação de terceiros, quando você tem objetivamente o texto bem mastigado, exato, bem trabalhado, o texto bem redigido, que dá suficiente para o professor que se dispõe a estudar, dar uma excelente aula. Exato. Como já foi falado aqui, né, além da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que é exatamente o livro, o texto principal da Escola Bíblica Dominical, nós temos a lição da Escola Dominical, muito bem comentada, com os tópicos e auxílios, enfim. E aí não abrir espaço para essas supostas revelações extrabíblicas, né? É um fato que nós lamentamos muito, é o que nós chamamos dessa escatologia especulativa, que está muito mais baseada em sonhos, visões, revelações, do que mesmo no texto bíblico. Então, que nós sejamos bíblicos, sejamos coerentes, ensinar o que a Bíblia diz acerca do destino final dos salvos, né? Eu comparo aqui essa lição e a nossa jornada como uma viagem de trem, que nós, quando adentramos nesse trem, nós já sabemos o destino final, nós já sabemos para onde vamos. O destino final dessa jornada, dessa viagem de trem, é a Cidade Santa, é a Nova Jerusalém. Durante o percurso, que foi o que estudamos nas 12 lições anteriores, nós vamos passando por perigos, por obstáculos, por desafios, né? Que são as tentações, são os inimigos, mas também nós tivemos alguns vislumbres de coisas gloriosas, como estudamos a lição de número 2 ou 3, que fala sobre o céu, né? Nós já tivemos a lição de número 3, que fala sobre o destino final do cristão. Mas nós, como professores de escolas dominicais, o nosso objetivo é sermos um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo, para colocar no coração de cada crente, de cada aluno, o desejo de chegar nessa cidade, né? Nós vivemos em um mundo muito materialista. As pessoas vivem num frenesi, numa correria da vida em busca do sucesso pessoal, sucesso profissional. E é claro que nós não podemos negar essa realidade, que nós temos uma dupla cidadania.
É claro que, como cidadãos da terra, se possível, estudar, se possível, buscar suas graduações, não é? É claro que a pessoa precisa exercer a sua cidadania terrena, mas não esquecer que a nossa cidadania mais importante é a celestial. Foi Jesus quem disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então é mostrar ao aluno que, embora nós estejamos exercendo uma cidadania terrena, como seres humanos que somos e precisamos estudar, trabalhar, constituir família, etc., mas o nosso alvo maior é nós chegarmos a essa cidade santa, né? E eu posso dizer, fazendo aqui uma outra comparação, eu comparei com uma viagem de trem, que o nosso desejo é chegar nessa estação final na Nova Jerusalém. Mas eu quero contextualizar também com um casamento. Quem já foi noivo sabe disso, que os noivos anelam, anseiam pelo casamento. A noiva, por exemplo, quando está preparando o enxoval, ela não vê a hora de chegar na sua casa, não é? De casar, não é? E esse deve ser o desejo de cada crente. O noivo espera isso da sua noiva, que nós possamos desejar esta cidade, não é? Que nós possamos desejar chegar no nosso destino final, que é na Nova Jerusalém, onde desfrutaremos, eu vou chamar do ápice das bênçãos que estão reservadas para os salvos. Porque algumas bênçãos nós já desfrutamos no presente século, né? Nessa vida, como o perdão do pecado, o livramento da condenação eterna, a justificação, a regeneração, o ser templo e morada do Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida, são bênçãos já presentes. Mas o ápice da salvação conquistada por Cristo na cruz e oferecida a toda a humanidade, o ápice dessa salvação é chegarmos no céu, e esse deve ser o alvo, o anelo, o objetivo maior de todo cristão, desejar chegar na estação final dessa viagem. O que é o paraíso? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 13ª lição, que tem como título A Cidade Celestial. Bloco anterior nós comentamos um pouco, de maneira introdutória, fizemos uma visão panorâmica de toda a lição da escola, e é importante que você, professor, antes de iniciar esta 13ª lição, dê uma visão panorâmica de tudo quanto foi estudado no trimestre. Agora, claro, tendo cuidado de não tomar muito tempo nessa retrospectiva, para que não possa prejudicar a abordagem da lição. Então, você pode gastar aí em torno de 5 minutos nessa visão geral. Se você tem, por exemplo, 1 hora, então planeje gastar 5 minutos nessa visão, nessa retrospectiva da lição, para que mostre ao seu aluno que, de fato, é uma grande jornada que estivemos estudando durante esse trimestre, que está culminando com essa lição, que é a cidade celestial. Mas não esqueça de trazer esta visão panorâmica, essa síntese da lição, para que o seu aluno compreenda perfeitamente que cada domingo não são assuntos desconexos, são assuntos que estão interligados, porque estão dentro de uma mesma proposta. Então, nós vamos agora para o mapa mental. Irmão Jonas, queria que o senhor lesse aí o mapa mental e pudesse dar uma visão geral. Pois bem, pastor. O mapa mental que nós temos hoje, da lição número 13, a cidade celestial, ela está baseada nos tópicos e subtópicos da lição. O professor vai observar que a temática dessa lição é perseverança, porque ela trabalha com a proposta de que o destino final justamente está na cidade celestial. Nós temos no primeiro tópico, na parte de cima, está lá o paraíso eterno. O objetivo desse tópico é conceituar o paraíso eterno. Para isso, será feita algumas indagações. Nós temos 3 subtópicos: o que é o paraíso, o que é a cidade eterna e quando a eternidade justamente começará. Logo no meio, você está vendo que é o segundo tópico da lição, que tem por objetivo central explicar o eterno e perfeito estado. O professor tem que ter muita atenção nesse momento, porque cada tópico está ligado a um dos objetivos. E o segundo objetivo é explicar o estado, o eterno e perfeito estado. Para isso, ele vai trabalhar alguns subtópicos, que são 2, né? O estado perfeito à luz da doutrina,
que é bom dizer que é a luz da doutrina bíblica, o estado perfeito à luz do livro de Apocalipse. Ele tem um desafio, porque ele vai ver tanto do lado doutrinário, como também ele vai recorrer ao livro de Apocalipse para explicar justamente o eterno e perfeito estado. E logo na parte de baixo, que corresponde ao terceiro tópico da lição, que o objetivo é conceituar o estado final de todos os santos. Para ele chegar a atingir esse objetivo de conceituar, ele precisa justamente acompanhar os subtópicos da lição, o que corresponde às seguintes indagações, ou seja, uma indagação, as outras são afirmações. O que todo crente deve esperar? Viveremos todos em unidade? Finalmente em casa. Então, se ele alcança justamente o subtópico, ele atende esse objetivo da lição, que é justamente conscientizar, ou seja, o objetivo desse terceiro e último tópico, pastor. Aqui é o mapa mental e a distribuição da lição. Vamos para a próxima tela, a tela da palavra-chave. Pronto, a palavra-chave, muito importante na lição, veja que a palavra-chave é cidade. Aí vamos fazer da seguinte maneira para quem está em casa entender bem a gente. A palavra-chave está lá, cidade, mas está ligado a ela os objetivos centrais. Conceituar, explicar e conscientizar, como você está vendo aí na sua tela. Para lhe ajudar, nós fazemos a seguinte pergunta. Cidade é a palavra-chave, mas vamos conceituar qual cidade? Ou seja, vamos falar do paraíso eterno. Vamos explicar o que dessa cidade celestial, o estado e perfeito, o eterno e perfeito estado. O que é que nós vamos conscientizar o nosso aluno acerca dessa cidade, o estado final de todas as coisas. Então, sempre fazendo pergunta, a palavra-chave, que corresponde justamente aos objetivos, que por sua vez bate direto com os tópicos centrais da lição. Por isso o nome palavra-chave. Então, é importante que o professor atente para isso, né? Esse mapa mental dá uma visão panorâmica da lição. A palavra-chave é aquele princípio norteador, né? Que o senhor sempre fala aqui, princípio norteador da lição. E aí vamos para a primeira tela, o primeiro tópico de nossa lição, paraíso eterno. O que é paraíso, o que é a cidade eterna e quando a eternidade começará. Então, vamos para a próxima tela, por favor. O que é paraíso? Pastor Valber, o senhor poderia ler e nos dar uma explicação? O que é o paraíso? Compreendemos que, no que tange a palavra paraíso, no aspecto bíblico e teológico, ambos os termos aludem ao estado de perfeição, prazer, isso porque se trata de um lugar em que não haverá sofrimento. E aí nós temos o paraíso, teologicamente, é considerado como estado de bênção e comunhão com Deus depois da morte do salvo, passando a habitar na presença de Deus. Então, pastor, a gente poderia discorrer um pouco, né, sobre essa realidade do paraíso. No tópico 1, ele traz, só acrescentando aqui, da lição, o que é o paraíso, uma definição muito simples, porém considero abrangente, né, e satisfatória. Né? Ele diz o seguinte, uma definição que podemos mencionar do paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Há 3 passagens principais no Novo Testamento que mencionam essa palavra, a palavra paraíso. Uma delas é Lucas capítulo 23, versículo 43, quando nosso Senhor Jesus diz, aquele malfeitor arrependido que estava ao seu lado, prestes a morrer, que se arrepende dos seus pecados e suplica, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ali é simbólico, né? Eu estava pensando nisso, que Jesus, ambos estavam prestes a morrer, então eles morrem e ambos adentram juntos ao paraíso, a esse lugar onde os salvos em Cristo estão. Então, observe que aquele malfeitor entrando juntamente com Jesus no paraíso é simbólico, eu acho que é um símbolo maravilhoso da graça. Porque imagine um malfeitor, alguém que pecou durante toda a sua vida e que nos seus últimos momentos se arrepende genuinamente, verdadeiramente e ganha o céu e ganha o paraíso. Né? Então, eu acho que aquele malfeitor entrando com Cristo no paraíso é um símbolo da graça. Aponta para aquilo que verdadeiramente é o escândalo da cruz. A graça de Jesus se manifestando na vida daquele homem. Mas é interessante que tanto essa passagem de Lucas 23 e 43,
como a outra passagem, a segunda passagem que aparece a palavra paraíso, que é 2 Coríntios capítulo 12, eu queria ler, tem como contexto a questão do espinho na carne, né? Enfim. Mas ele diz o seguinte, capítulo 12, versículo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai mencionar novamente a palavra paraíso e ele vai dar a localização do paraíso, não é? Porque ele diz o seguinte, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está deixando bem claro, eu não quero me gloriar com aquilo que eu vou citar a partir de agora. Não é? É tanto que ele não diz exatamente que foi ele, embora o contexto vá mostrar que foi ele. E ele não diz por modéstia, por discrição, por humildade. Capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre o terceiro céu. A gente entende aí como o céu, morada de Deus mesmo, né? O paraíso. Por quê? Porque o versículo 3 vai dizer que é o versículo 3 e 4. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, ele foi arrebatado ao terceiro céu, que corresponde ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Onde é que eu quero chegar? É que essa palavra paraíso, que o autor descreve como a morada de Deus, dos anjos e dos salvos, nessas duas primeiras passagens parece apontar para o estado intermediário dos salvos. Ou seja, todo crente que morre salvo, ele sobe ao terceiro céu. Ele vai ao paraíso, esse lugar de gozo, esse lugar de paz, esse lugar de prazer, esse lugar de satisfação, esse lugar de plenitude, enfim. Ele vai ao paraíso. Porém, pelo contexto amplo das Escrituras, a gente sabe que um dia esse terceiro céu, esse paraíso será esvaziado, que vai acontecer justamente quando do toque da trombeta, não é? Que antecederá o arrebatamento. Então, quando houver o toque da última trombeta e a igreja for arrebatado, esses salvos que morreram e estão no paraíso sairão do paraíso, recobrarão os seus corpos, não é? Sofrerão a transformação e adentrarão aí sim num estado de eternidade. Mas há uma outra última passagem que fala sobre o paraíso em si. Eu só estou mencionando as passagens, né, em que aparecem a palavra paraíso, literalmente falando, que é Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Essa parece já tratar do paraíso eterno de fato, não é? Por que eu estou dizendo isso? Capítulo 2, versículo número 7, que é o final da carta escrita à igreja que estava, não é, em Éfeso. Capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então só se vence no final. Ele está dizendo, aqueles que perseverarem fiéis até o fim, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E essa árvore da vida vai figurar lá em Apocalipse 22. Isso. No último capítulo da Bíblia, no estado eterno, não é? No paraíso eterno. Então, paraíso é o destino para onde vão os salvos, a princípio de forma intermediária no terceiro céu, mas depois, na consumação dos séculos, lá na eternidade, na cidade celestial propriamente dita. Queria ir para a próxima tela. A próxima tela, por favor. O eterno e perfeito estado. Irmão Givanildo, eu queria pedir a próxima tela. Nós temos aí o eterno e perfeito estado, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, 1 a 5. E aí nós temos algumas palavras que são importantes que descrevem, e aí nós já estamos no tópico 2 de nossa lição, a vida eterna descrita como um rio, a vida eterna descrita como uma árvore, a vida eterna sem males e a vida eterna na presença de Deus. Então é importante que o professor, só reforçando aquilo que nós, sem querer ser redundante, aquilo que nós já pontuamos, é importante que o professor ele seja bem bíblico, Isso. se atenha ao que o texto está falando, também não vá ampliar demais uma coisa que está bem delimitada na lição. Sim. A lição está dando todo o roteiro, então tem que ser trabalhado dentro daquilo. Porque, por exemplo, se formos comentar literalmente Apocalipse 22, 1 a 5, versículo por versículo na sala de aula, sem antes ter um estudo prévio, ter se preparado para isso, corre-se o risco de a lição ficar só nesses versículos. Nesse texto, sim. Porque nesse texto aí, quando você vai, à medida que você vai lendo, perguntas naturais serão feitas pelos alunos. E é importante
também que o professor não vá tolher nenhum aluno de fazer perguntas. É claro que é importante que seja delimitado a oportunidade do aluno a fazer perguntas dentro do tema da lição. Porque daqui a pouco aí vem gente falando sobre a pergunta do inferno, pergunta do lado tártaro, e o professor vai, com a educação, né, que tem, de repente querer responder, acaba prejudicando o bom andamento da exposição da lição. Então, é preciso que o professor seja preciso, seja objetivo, seja claro e, acima de tudo, prime pelo tema que está sendo abordado na lição. E se de repente surge algum aluno lá com a pergunta, olha, essa pergunta não está na lição, depois eu lhe respondo particularmente, para a gente não perder o foco. É importante que o professor tenha isso. Sim, para não tornar essa aula polêmica, né? A gente sabe que a escatologia em si ela é polêmica, há muitas escolas de interpretação, há muitas divergências doutrinárias, mas vamos ficar com aquilo que foi revelado nas Escrituras, né? Vamos nos deter ao texto bíblico e ao comentário da lição. Quando falamos desse estado perfeito à luz do Apocalipse, né, nós estamos falando desse estado de gozo, de paz, de alegria, de bem-estar, né? Vamos chamar de a renovação de todas as coisas, que começa já no capítulo de número 21 do livro do Apocalipse, onde João vai descrever que viu um novo céu, uma nova terra, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e ele compara como que uma noiva que estivesse adereçada para o seu esposo. E aí nós vamos perceber que esse estado eterno e perfeito, como o título já diz, é onde não existem imperfeições, onde não existe ódio, não existe maldade, não existe pecado, não existe sofrimento, né? Então, esse é o destino final dos salvos, é habitar em uma cidade perfeita, em um lugar perfeito, não é assim? E a gente pode até comparar mais uma vez com o casamento. Aqui na Terra surgem muitos problemas conjugais porque não existe marido perfeito, nem esposa perfeita, e o lugar em que nós habitamos é imperfeito. Mas o destino final dos salvos, o noivo é perfeito, que é Cristo. A noiva é perfeita, que é a igreja. E o lugar é perfeito, que é o céu, o paraíso, né? E eu queria fazer menção de um texto que está lá no final do livro de Gênesis, quando José, ele dá-se a conhecer aos seus irmãos. E ele diz assim: eu sou José. Parece que eu fugi do assunto. E José vai dizer assim: Deus tornou o mal em bem. Vós bem tentastes o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Então, eu queria voltar um pouco lá dos primórdios, das origens. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Mas no capítulo 3 o pecado entra no mundo, passa a fazer parte da história da humanidade. E nós vamos ver que o pecado vai permeando as páginas da Bíblia, né? Falando das consequências trágicas do pecado. Mas que coisa maravilhosa. No final de tudo vai terminar tudo bem. Porque nessa cidade onde nós habitaremos, nesse estado eterno e perfeito, não haverá mais os três inimigos. Nós estudamos sobre os três inimigos, não haverá mais o diabo, a carne, né? O mundo, não haverá mais tentações, não haverá perigo de nós murmurarmos, de nós pecarmos, não tem mais a necessidade de nós confessarmos pecado. Então, esse é o destino final dos salvos, aquilo que está reservado para os salvos do futuro. Então, como essa vida eterna é descrita? Está no comentário da nossa lição. Primeiro é descrita como um rio, né? Isso está em Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo 1, onde João viu, diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, não é? Glória a Deus. E como era esse rio? João diz que ele era claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, há um rio de águas cristalinas que ele procede lá do trono de Deus. Ele descreve também com a árvore, né? Capítulo 22, versículo 2, diz que no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Olha que coisa interessante. A árvore da vida que aparece lá no livro de Gênesis, e por ocasião da queda dos nossos pais, esse caminho da árvore da vida, Deus impediu que os homens comessem do fruto, até para evitar que o homem, em pecado, vivesse eternamente, né? Então o homem teria que experimentar a morte, que a morte entrou como uma consequência do pecado. Aí diz em Gênesis capítulo 3, versículo 24, que Deus pôs os querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Mas observe que a árvore da vida aparece mais uma vez.
E o sentido aqui qual é? De uma vida eterna, de eternidade. Aí diz que estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, e dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso fala de longevidade, isso fala de eternidade, isso fala de saúde, porque nesse estado eterno e perfeito, ninguém adoece, ninguém morre, né? Então estaremos livres de todas as dores e sofrimentos. Também a vida eterna sem males. Eu gostaria até de voltar no capítulo de número 21 e o versículo de número 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não é? Então no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá lágrimas. E diz assim: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E nós percebemos isso, que a vida cristã, ela é marcada por dores e sofrimentos. Todos nós sofremos de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, né? Mas somos afligidos nesse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas que coisa maravilhosa é que nesse estado eterno e perfeito, onde os salvos desfrutarão, isso é promessa de Jesus, né? Isso é uma promessa bíblica, isso não é filosofias humanas, isso não é uma ideologia de um grupo de teólogos, não, isso é uma promessa bíblica. Nós podemos habitar num lugar em que não haverá ódio, não haverá dores, não haverá sofrimento, não haverá maldade, não haverá sepultura, sepulcro, e o texto diz: não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, uma vida sem males, e a vida eterna na presença de Deus. Que coisa interessante. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, é um texto que eu gosto muito. Quando Deus diz a Moisés, Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 1, Deus diz a Moisés assim: olha, recolha aí as ofertas para construir o tabernáculo. Prata, ouro, peles de animais, tecidos, né? E o tabernáculo, ele é construído, né, que serviu de templo móvel durante aqueles 40 anos. E no lugar santo ou santíssimo estava ali a Arca da Aliança, e a presença de Deus estava ali de forma simbólica ali dentro do tabernáculo, né? No lugar chamado Santíssimo, e Deus estava habitando. Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas olha que coisa maravilhosa. No final dessa jornada, dessa nossa trajetória, quando chegarmos na estação final, na Nova Jerusalém, agora somos nós que habitamos com Deus. Capítulo 21, versículo 3 do Apocalipse, falando ali, a vida eterna na presença de Deus. Diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que você parasse para pensar assim, aquele culto que você não esquece, que não sai da sua mente, aquele momento de gozo, de alegria, que você sentiu uma alegria tão grande que você chegou em casa dizendo: eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Agora pense nessa alegria constante, permanente, para nunca mais terminar. O texto diz assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, é como se no tabernáculo Deus descesse para habitar com os homens. Agora somos nós que subimos para habitar com ele, né? Aí diz assim: pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, além de estarmos num lugar perfeito, longe de dor e sofrimento, tristeza, nós habitaremos para sempre na presença de Deus. Esse é o alvo da nossa vida, chegar nesse lugar, habitar com Deus. Esse é o nosso desejo. Então, falar desse estado eterno e perfeito é falar disso, de um estado de gozo, de paz, de alegria, de felicidade, sem dores, sem sofrimentos e, acima de tudo, na presença do Deus Todo-Poderoso. E não tem nem como mensurar, né, pastor Valber? Como mensurar isso aí, claro. João, quando descreve isso, ele descreve uma vida eterna com Deus sem o sofrimento. Sem o sofrimento, aí sem a dor, sem pranto, sem o sofrimento. Mas é uma situação que a nossa mente ainda não consegue, mesmo sendo descrito, o texto sendo descrito nessa redação, nesta forma, mas por estarmos imersos nessa realidade de pecado terreno, e tal, né? A gente pensa em expectativa, diz, rapaz, deve ser um negócio maravilhoso, a gente tenta mensurar sem isso, mas não tem como a gente compreender de maneira plena
Sobretudo porque tudo isso nós vamos gozar não dentro dessa condição que aqui estamos. Vamos gozar dentro de uma condição de um corpo glorificado e que haverá de não só de termos esse corpo glorificado, mas é esse corpo glorificado que vai experimentar tudo isso em sua plenitude. É verdade, pastor. Nos faltam as palavras, não é isso? Porque as palavras não são suficientes para descrever aquilo que é o céu e tudo que vivenciaremos no céu. E as palavras não são suficientes para descrevermos o estado eterno, muito menos Deus, a sua presença, não é? A sua face. Mas essa é a nossa esperança. Não é? E eu estava pensando, enquanto o professor Givanildo estava falando, que toda essa realidade sublime, inefável, indescritível, imensurável, não é? Inaudível, toda essa realidade sublime que nós vamos desfrutar na cidade celestial, na Nova Jerusalém, só será possível por causa do sacrifício de Cristo lá naquele madeiro. Verdade. Não é? É tanto que ele diz no capítulo 22, e não é apenas aqui que aparece, não é, o termo cordeiro para se referir a Cristo, mas no capítulo 22, versículo 1, ele diz: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro." No capítulo 21, versículo 27, ele diz: "E não entrará nela, na cidade celestial, coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro." Não é? Se a gente pegar o capítulo 21, versículo 22, ele ainda diz, não é? "E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro." No versículo 23 aparece novamente o termo Cordeiro. Não é? E por que aparece de forma tão recorrente o Cordeiro na eternidade? Capítulo 21, versículo 9 também. É porque não há céu sem o Cordeiro. Não é? Não há céu sem o sacrifício de Cristo efetuado naquele madeiro cruento, vergonhoso, doloroso, não é? Quase 2000 anos atrás. Então, nós estaremos na eternidade. Eu sei que por força de expressão a gente vai passar a eternidade, mas a eternidade não passa. Não é? Nós estaremos na eternidade, não é? Ininterruptamente conscientes, absolutamente conscientes de que só estamos ali por causa do Cordeiro, por causa do sacrifício que ele efetuou por nós na cruz do Calvário. E eu estava pensando também, pastor, enquanto o professor Givanildo estava falando, que a atração principal da cidade celestial não vai ser a cidade em si, embora ela seja sublime, embora ela seja uma cidade construída pelas mãos do próprio Jesus. Ele disse: "Eu estou indo para a casa do meu pai preparar lugar para vocês." Mas a atração principal do céu vai ser o próprio Deus e o Cordeiro. Não é? Porque ele diz no capítulo 22, versículo de número 4, "E verão o seu rosto." Então nada se compara ao rosto de Deus, né? Eu estava ouvindo um certo comentarista comentando no capítulo 4 do Apocalipse, quando fala sobre aqueles anjos que têm olhos por dentro e por fora, e a pergunta que ele fez foi: por que tantos olhos? Por que tantos olhos? Aí a resposta dele, uma resposta um tanto criativa, mas que não fere, né, a boa interpretação bíblica, ele disse: é porque 2 olhos apenas não são capazes, não são suficientes para captar cada detalhe da beleza divina. Então, a cidade celestial é sublime, é maravilhosa, mas a principal atração vai ser o próprio Deus, a quem nós veremos face a face. Isso aí é indescritível. O senhor falando isso, está aqui um texto de Apocalipse 21, 22 e 23, diz assim: "Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, Sim. o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada." É o centro de todas as atenções. Exatamente. É bonito, ruas de ouro, é bonito a cidade maravilhosa, mas nada disso ofuscará. Sim. Ofuscará. E todo esse brilho será resultado justamente da presença do Senhor e do Cordeiro, né, irmão Jonas? Com certeza, nada substitui, pastor. De se iniciar dizendo assim, não tem palavras para explicar.
dizer que encontra uma palavra em qualquer idioma que explique esse estado que é eterno e que é perfeito e, consequentemente, ele é santo. Nós iremos conhecer algo que a mente humana nunca conseguiu imaginar. Está além. Talvez seja por isso mesmo que a Bíblia recomende tanto. Guarda as palavras dessa profecia. Está lá capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7. Guarda as palavras. Por que essa ideia de guardar? Nós vivemos num mundo tão difícil, onde a gente é bombardeado constantemente pelo mundo, por Satanás, pelas tentações da própria carne, e muitas vezes as ilusões desse mundo fazem com que a pessoa fique com os olhos voltados somente para cá. Aí a recomendação é: quer chegar lá? Porque é o destino da igreja, a igreja vai chegar lá. Então guarda a palavra dessa profecia, que a ideia de guardar não é de decorar, é de dizer, coloca dentro do coração e coloca como sendo teu alvo principal, porque por intermédio de Cristo é que nós chegaremos nessa cidade que a gente não consegue descrever. Até o autor da palavra, o autor da lição, usou um termo bem curioso, no tópico 2 da lição e na letra D, que o professor já comentou, mas só destacando a palavra que ele usa, ele diz assim, que é alegria indizível. Quer dizer, não tem como a gente dizer como é justamente esse estado de alegria tão grande que nós teremos. E claro, é como o senhor bem pontuou, pastor Narjás, na sua fala, a atração principal é Cristo estará ali constantemente. Hoje a gente cultua sentindo a presença, mas não vendo. Naquele dia nós iremos cultuar, não somente sentindo, mas vendo face a face o nosso Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. O senhor usou essa palavra indizível, eu lembrei quando o pastor Valber, evangelista também, também, o pastor com Valber, ele aqui em 2 Coríntios citou sobre o terceiro céu, e Paulo aqui na Nova Almeida Atualizada, não sei na corrigida qual o termo que usa, mas na Nova Almeida Atualizada ele diz assim, versículo 4, 2 Coríntios 12, 4, diz assim, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, Isso. que homem nenhum tem permissão para repetir. É uma coisa, não tem como descrever. Paulo disse, olha, eu ouvi. Tem gente que diz, não, Paulo viu coisa. Não, Paulo não viu nada. Paulo ouviu. Aí você já, bem, ele foi arrebatado ao terceiro céu, mas até o acesso dele ao terceiro céu foi limitado. Porque ele não descreve nenhuma visão no terceiro céu. Ele descreve que ouviu. Ouviu palavras indizíveis. Aí ele diz assim, palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Então a gente está tratando, claro, dentro da limitação humana, dentro daquilo que a nossa mente humana é capaz de perceber, daquilo que o Espírito Santo revela, mas a eternidade, ela vai promover um ambiente indizível. Exatamente. Indizível, não tem como, você não tem como, por mais que chamemos a filosofia para nos servir de serva, para tentar explicar filosófico, mas ainda assim é limitado porque, primeiro, é uma experiência única, como o senhor falou aqui, quando o senhor deu aquele panorama, Gênesis 1 e 2, não existe a presença do pecado. Isso. Apocalipse 21 e 22, não existe a presença do pecado. Nossa lição está circunscrita, Apocalipse 21 e 22, que o pecado já não existe, nada disso. Então é tudo novo. Exato. Não é só novo, é novo até a natureza, teremos um corpo glorificado. É uma nova vida, uma nova realidade, uma nova dimensão, né? Então tudo, até o nosso nome será novo. Eu lembrei agora falando sobre isso, que é uma coisa indizível, indescritível, que aí também é objeto das revelações. Uma vez eu vi alguém comentando que foi arrebatado, né? Citando uma pessoa que disse que foi arrebatado para o céu e chegou lá e viu várias camas com as pessoas deitadas e o lençol em cima das pessoas. E disse, lá era um corredor muito grande, com muitas camas e os crentes esperando o arrebatamento, tudo deitado com lençol. Aí o irmão que estava ouvindo isso disse, não,
Você não foi arrebatado até para outro lugar. Você foi para o necrotério. Você teve uma visão do necrotério, não do céu. Do céu, porque até, pastor, até a gente pensar, assim, humanamente falando, eu já vi até pessoas desdenhando o céu, os escarnecedores, dizendo assim, se é para ir para o céu, para ficar lá olhando para Deus, só cantando, eu prefiro, essa pessoa escarnecendo, né, da fé cristã, prefiro ir para o inferno, que lá vai ter balada, lá vai ter bebida, lá vai ter... Porque isso aí é a visão deturpada do que é o inferno, e a gente já tratou isso no programa 11. Então, da forma como é deturpado o inferno, é deturpado também o céu. E a gente não tem como descrever. Não tem como descrever porque é uma realidade nova. A Bíblia não nos traz muitas informações. O que se sabe é que é isso que a Bíblia descreve. Não haverá nem choro, nem dor, nem pranto. E se João vivesse hoje, ainda colocaria, não haverá boleto bancário. Verdade. Não haverá boleto bancário. Então, claro, eu estou dizendo isso brincando, que é a nossa realidade, né? Mas a gente não tem como mensurar isso. Não tem como explicar. Com certeza, pastor. É indescritível. Se é indescritível, ficar pensando assim no céu, ao mesmo tempo que é um exercício maravilhoso para a nossa mente, é um exercício também muito penoso, porque nós simplesmente não conseguimos alcançar. O nosso nível de percepção contaminado pelo pecado não consegue alcançar a realidade, a nova realidade que está nos aguardando. O que nós sabemos é que, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, o plano original será recuperado. Isso. Então, ao mesmo, como o senhor disse, 1 e 2 de Gênesis não tem pecado, está ali o homem no estado de total perfeição. Isso. Esse estado é recuperado em capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse, porque a árvore da vida figura novamente ali, não é? Só que dessa vez sem a possibilidade de pecado. E permita-me acrescentar, pastor, o homem não será apenas restaurado do seu estado original. Sim. Porque Deus poderia dizer assim, eu vou restaurar o homem e ele vai ficar aqui na terra, vivendo fisicamente, ser imortal. Como era. Mas isso. Perceba que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, né? Isso. É isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 21. 20 e 21, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Exato. Então, Deus irá não apenas restaurar, mas dar aos salvos um privilégio ainda maior, que é levá-los ao céu para morar com Ele. Então, não é só uma questão de restauração, mas é um plano ainda mais amplo, mais abrangente. Vem com um plus, né? Isso, porque e o plus é a não possibilidade de pecar. Exato. Então, não haverá coisa que acontecia no Jardim do Éden, mas agora não haverá mais possibilidade de pecar, de forma que aqueles que estiverem lá estarão eternamente com Cristo, em plena comunhão. E Apocalipse 21, 22 nos traz uma grande lição. No final vai dar tudo certo. Tudo certo. O que os salvos podem esperar no estado eterno? Isso nós comentaremos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 13ª lição que tem como título A Cidade Celestial. No bloco anterior nós estávamos comentando sobre o segundo tópico de nossa lição e vamos ainda para concluir o segundo tópico, nós vamos aí para a próxima tela, por favor, as características do perfeito e eterno estado. Irmão Givanildo, o que é que a gente pode comentar sobre essa tela? Muito bem, pastor. Então, como já dissemos desde o bloco anterior, que tudo será perfeito, né? Primeiro, essa comunhão será perfeita. Primeiro, essa comunhão com Deus e também essa comunhão com o próximo, né? Uns com os outros. Então, nós podemos ver, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 21 e 22, nós vamos perceber claramente essa comunhão que será perfeita, porque enquanto estamos nesse corpo, né, limitado, sujeito ao pecado, às tentações, acaba que muitas vezes bloqueia essa comunhão com Deus. Mas lá, como não haverá tentação, não haverá natureza caída, pecaminosa, essa comunhão será perfeita. Capítulo 21, versículo de número 11 do livro do Apocalipse diz assim: e tinha a glória de Deus, ou seja, essa cidade celestial, esse estado eterno perfeito,
nós vamos habitar e a glória de Deus estará ali presente. Quem estará presente? Os salvos, em corpos gloriosos, incorruptíveis, onde não haverá mais essa natureza caída, natureza pecaminosa. Aquelas obras infrutuosas da carne, lá de Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, ira, peleja, inveja, dissensões, glutonarias, nada disso haverá. Então essa comunhão será perfeita, tanto uma comunhão perfeita com Deus, como também uma comunhão perfeita com o próximo. E me permita, viu, professor? Sim. Uma comunhão perfeita consigo mesmo. E consigo Porque mesmo. se tem uma coisa que tem marcado a existência humana, são os conflitos internos. não é? Muito bem. E parece que nesses últimos dias os males da alma têm se proliferado e as pessoas têm vivido aí, sucumbido em si mesmas, Exato. né? E no céu não vai ter nada disso. O pecado, ele afetou o relacionamento do homem para com Deus, Sim. o relacionamento do homem para com o próximo e o relacionamento do homem para consigo mesmo, né? Os traumas, Isso. né? Os conflitos internos. Exato. Então, essa comunhão será perfeita nessas três dimensões. Uma comunhão perfeita com Deus, uma comunhão perfeita com o próximo e uma comunhão perfeita consigo mesmo. Muito Isso. bem lembrado. Também o conhecimento será perfeito. Enquanto estamos aqui, olha que coisa maravilhosa. Acabamos de falar aqui que o que está descrito para nós é algo indizível, é algo indescritível. A mente humana não pode pensar, não pode imaginar. Está muito além do que nós podemos pensar ou falar. Não é? É uma outra realidade, é uma outra vida. Mas um dia nossos olhos contemplarão, né? Nós estaremos lá vendo e vivenciando, né, com os nossos próprios olhos. Então, o conhecimento será perfeito. Lá eu digo que sempre que o céu será o lugar onde os mistérios serão descortinados, né? Aquilo que nós temos apenas uma ideia, né, comentamos aqui como uma ideia do que será, nós teremos a oportunidade de contemplar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, depois de falar da excelência do amor, Paulo vai falar algo muito interessante, né? Ele diz assim, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 9, ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo de número 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, né? Então o conhecimento também nesse estado eterno será perfeito. A vida será perfeita, onde não haverá dor e sofrimentos, né? Paulo deixa isso bem claro, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, né? Ele diz até: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me aguarda, né? A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Não haverá mais pecado de forma alguma, dor e sofrimento, já foi falado sobre isso, mas deixa eu reler aqui alguns versículos. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine. Então, quantas vezes nós, servos de Deus, não vivemos no meio, né, dessa terra, dessa sociedade contaminada com o pecado, né? Vamos pensar aqui, durante o simpósio de doutrinas, por exemplo, quando nós somos escalados pelo nosso pastor para dar estudos, que nós temos que passar em ambientes carregados, né? Com as festas carnais do mundo, né? Às vezes o servo de Deus é crente com a sua família, mas às vezes tem um vizinho ao lado que coloca aquele som, aquelas músicas profanas, que isso termina, né, afetando muitas vezes a paz, a tranquilidade e até às vezes perturbando no céu. Não vai entrar nada que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E terá um governo e habitantes perfeitos, né? Que vivemos num mundo, não é, cheio de ódio, de injustiças sociais, né? Muitos governos corruptos, mas ao chegarmos no céu, Cristo estará reinando por toda a eternidade e é um reino marcado pela justiça, pela paz, né? Enfim, nós estaremos livres de dores, sofrimentos, de tudo aquilo que causa tristeza, aflição. Nós estaremos habitando literalmente em um lugar perfeito, em corpos perfeitos e na presença daquele Deus Todo-Poderoso que é perfeito. Interessante é que mesmo vivendo aqui na terra, tendo o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo
Ele não só nos ensinaria Sim. a verdade, mas nos guiaria, Nos guiaria, também na verdade. em toda a verdade. Mas esse texto que o senhor leu de 1 Coríntios 13, aqui na Nova Almeida Atualizada, 1 Coríntios 13, 12, diz assim: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Vale destacar aqui que a gente não pode tomar o espelho, aqui que Paulo fala, como o espelho que nós temos hoje, né? Sim, sim. O espelho hoje é uma tecnologia Sim. e tem espelho que é tão preciso que vê até os porozinhos se brincar, né? Tem os porozinhos, depende do grau que se dá ao espelho, ele dá aquela ampliação. Só que na época de Paulo, o espelho era aquele latão de bronze, né? Isso. Você bota o rosto assim, aí aparece, amplia assim a banda do rosto depois. Curva, né? Entendeu? Então não era uma visão informação perfeita. Uma visão perfeita. Aí veja que Paulo prega essa metáfora a partir de uma realidade que ele vivia para descrever as verdades espirituais, mesmo com a presença do Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim, ó, o que nós vemos no espelho, vemos como no espelho de forma obscura. Obscura. Aí ele diz: depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. E aí está fazendo a descrição da manifestação de Cristo, do estado final, do estado eterno aí, do momento em que a igreja, já em corpo glorificado, em uma outra dimensão espiritual, já tem uma visão mais clara, não embaçada, uma visão não obscura, como descreve aqui esse texto, mas de maneira mais ampliada, porque ele vai estar na mesma sintonia, né? O corpo glorificado, o santo, em um ambiente santo, que é um ambiente divino. Então vai estar na mesma sintonia. Então aquilo que nos obscurece a mente e os olhos, mesmo nascido de novo com a presença do Espírito Santo, mas não haverá mais, porque a nossa natureza vai estar completamente transformada, pastor. É verdade, pastor. Pensando nisso, em 1 Coríntios 13, 12, né, onde o apóstolo Paulo está vislumbrando uma plenitude de conhecimento, a gente pode falar sobre o conhecimento intelectual, né, que eu creio que o pecado contaminou a capacidade intelectual do ser humano. Sim. É tanto que hoje a gente usa uma pequena porcentagem dos neurônios, né, que temos, e quando da glorificação do corpo, usaremos a plenitude da nossa inteligência, né, do nosso intelecto. Mas também ele está falando de uma plenitude de revelação, ou seja, haverá uma revelação perfeita nos céus. Me permita fazer uma observação em relação a esse texto, não é contradizendo o texto de forma alguma, é só talvez ampliando o seu entendimento, dizendo o seguinte, que mesmo no céu, estando num corpo glorioso, usando 100% da nossa capacidade intelectual, estando diante de Deus, nós não o conheceremos na sua plenitude. Perfeito. Porque Deus sempre será Deus e nós sempre seremos suas criaturas. Sim. Então haverá sempre esse abismo intransponível na categoria existencial. Sim. Deus sendo Deus eternamente e nós sendo homens, embora com um corpo glorioso, em estado de perfeição, eternamente. E aí é onde a gente fica ainda mais maravilhado. Aí é onde a gente fica ainda mais, assim, boquiabertos com a grandeza divina. Porque imagine, a eternidade não sendo suficiente para revelar tudo aquilo que Deus é, na sua essência. Ou seja, jamais conheceremos as perfeições infinitas de Deus, mesmo tendo como tempo para isso a eternidade. Porque sempre haverá esse abismo, não é? Então, esse Deus é absolutamente extraordinário, é absolutamente incrível, não é? É absolutamente fantástico. Então, essa é a nossa esperança, é um dia estarmos nos céus, nessa cidade, que também é uma cidade belíssima, né? Uma cidade maravilhosa, mas contemplando Deus face a face, desfrutando da sua presença, do seu conhecimento, das suas perfeições, dos seus atributos, enfim, de tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz, das suas obras. Essa é uma situação absolutamente absurda. Não tem como descrever. E essa sua fala foi importante, porque há pessoas que às vezes dizem assim, não, quando eu chegar no céu, aí eu vou chegar no céu, nós teremos nossa mente toda clareada, vamos entender tudo. Não vamos entender tudo. Deus continuará sendo Deus,
Ele é a fonte inesgotável de E o conhecimento. conhecimento, sim. Sim. Estaremos sempre na categoria existencial, gostei da expressão. De criaturas. Categoria De existencial de criaturas. Claro, criaturas em um estado glorificado. Saberemos tudo o que uma criatura é capaz de É saber. capaz de saber. Perfeito, Isso. perfeito. E com Isso a é plenitude. capacidade neurônica, né, de Adão lá no Éden, né? Porque imagine, por exemplo, é muito fácil você hoje nomear qualquer coisa ou criar um nome de alguma coisa, porque você tem referenciais. Mas imagina Deus lá na eternidade, Deus lá no Gênesis dizia assim, ó, tá aí os animais, Coloque os nomes. coloca os nomes. Não tem Centenas referencial de nenhum, milhares de não tem espécies, referencial né? nenhum. E Deus estava fazendo um desenvolvimento cognitivo, né, irmão Jonas? O senhor gosta muito dessa... Deus tem um desenvolvimento cognitivo de Adão, dizendo, eu estou te dando uma atividade, te dei essa capacidade neural aí para que você desenvolva. Detalhe, sem poder escrever. Isso. Né? Porque não tem como escrever. Isso aqui é um macaco, isso aqui é um leão, para não repetir. Exato. Verdade. Então, é uma coisa que a gente não tem como descrever. Mas vamos, antes do senhor comentar, vamos para a próxima tela, que é o último tópico de nossa lição. O que todo crente salvo deve esperar. Vivemos todos em unidade, finalmente em casa. O que é que a gente pode comentar, irmão Jonas? Vou fazer um resumo, né, desse terceiro tópico da lição. Já começa assim: o que é que todo crente deve esperar? Primeiro, esperar que ele vai ele vai estar no estado eterno, perfeito e santo. É isso que o crente deve esperar. E essa esperança é uma esperança real. No segundo bloco foi mencionado aqui que a palavra indizível, né, tantas palavras que a gente não consegue utilizar para descrever. Mas por que isso? Porque a Bíblia é um livro tão sério que não abre espaço para fantasia. A Bíblia abre espaço justamente para mostrar uma realidade. Então espere a realidade de um dia morar com Jesus e estar no céu. Vamos viver todos em unidade. Isso aqui é perfeito. Ora, se são corpos perfeitos, são pessoas perfeitas, num ambiente perfeito, numa cidade perfeita, então, consequentemente, a unidade será perfeita. Porque a natureza que nós iremos receber é uma natureza também perfeita. E no terceiro tópico, termina com aquela frase que o Senhor disse: no final tudo vai dar certo. Ou seja, finalmente em casa. Somente com cuidado, né? De finalmente em casa, para ninguém entender que a gente já esteve lá e voltou e está por aqui. Não, é a casa que está pronta e nós estamos numa jornada para chegar nessa casa que Jesus fez para a gente. Então a gente pode resumir esse terceiro tópico justamente nisso aqui, nesses três, dizendo da seguinte maneira: espere o céu, é isso que você deve esperar. Vamos viver todos em unidade e um dia estaremos morando com o Senhor eternamente, que é a palavra que mais se destaca nessa lição aqui, a palavra eterno. E é importante destacar que esse salvo não é só os salvos do Novo Testamento, né? Sim. Salvos de Todos todas as os salvos, eras. todas as E lembrando de que sempre a salvação foi pela fé. Os que viviam no Antigo Testamento viviam em expectativa da revelação de Cristo. Nós aqui estamos vivendo, já temos a prova dessa revelação. O sacrifício de Cristo fundiu tanto a expectativa de quem olhava para o futuro, como nós que olhamos para o passado. E o sacrifício de Cristo ele tem efeito retroativo. Sim. Ele não só pega do sacrifício de Cristo para frente, mas pega também do sacrifício de Cristo para trás. Isso. Então, quando falamos de salvos, estamos falando de salvos de todas as eras. Né, É verdade. São bênçãos que serão alcançadas por todos aqueles que creram em Cristo. E, claro, os crentes do Antigo Testamento, eles tinham uma esperança messiânica, né? Eles, quando levavam os seus holocaustos, seus sacrifícios, já pensavam no Cordeiro de Deus que seria enviado no futuro. Então, essa salvação oferecida por Cristo não está beneficiando só os crentes da nova aliança, do Novo Testamento, mas todos os salvos de todas as eras, aqueles que experimentarem, não é, o novo nascimento, aqueles que tiveram experiências com Cristo, com Deus, enfim, abrange tanto os salvos do Antigo quanto do Novo Testamento. Pastor Valber, o nosso tempo já foi embora. O que é que o senhor poderia orientar o professor que está nos acompanhando na abordagem desta lição?
Pastor, eu estava pensando aqui tantas coisas que a gente poderia ainda falar, não é? Mas uma recomendação que eu acho que pode dar ao professor é que, além de ler o texto bíblico, os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, ler a lição, ler o esboço da superintendência, isso é material mais do que suficiente para se dar aula, não é? Ele também poderia comprar o livro O Peregrino, de John Bunyan. Eu acho que é quase impossível a gente comentar uma lição como essa sem lembrar do livro O Peregrino, onde o cristão, desde a conversão até a sua peregrinação na terra da destruição, que é a nossa, não é? Ele finalmente rompe os portões celestiais. Então seria uma belíssima indicação de leitura. E também, não é? Eu estava lembrando aqui do hino 625 da harpa cristã, Glória Indizível, né? Que apesar dele ter lido sobre a bela cidade, a murada de jaspe lucente, no final ele conclui dizendo, jamais se contou, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, não é? Então, ler o que está no texto bíblico, ler a lição, ler o esboço da superintendência e, como deleite, não é, para a sua alma, comprar o livro O Peregrino, que vai lhe fazer muito bem sobre essa temática aqui. Bom, Jonas. Professor da Escola Bíblica Dominical, fica como uma recomendação. É aquilo que já foi pontuado no programa. Trabalhe com o texto, mas trabalhe principalmente com o texto bíblico. Seja o mais bíblico possível. E, claro, para não ficar em algo somente descritivo, também fale da esperança. Os problemas desse mundo são vários. Dores, doenças, males, os mais diversos. Mas peça a orientação do Espírito Santo de Deus para dar uma palavra de esperança, que a nossa esperança é de um dia estarmos eternamente com o Senhor. Bom, Givanildo. Eu quero concluir, pastor, e lendo aqui um texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o céu é um lugar real, a Nova Jerusalém é um lugar real, e nós iremos desfrutar de todas as bênçãos que estão destinadas para o salvo no futuro. E ao chegarmos lá, nós podemos dizer isso, valeu a pena. Todo o esforço, sacrifício, toda a renúncia, porque o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo é chegar nas mansões celestiais. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de um trimestre tão maravilhoso, né, e a lição de hoje fechando com chave de ouro, vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse trimestre e pedindo ao Senhor que nos ajude nesta grande jornada que ainda temos para enfrentar, para que um dia possamos estar na cidade santa, na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Pastor, nos dê a honra. Pois não, pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, porque tu nos escolhestes, porque tu nos perdoastes, porque tu permitiste, Senhor, que nós entrássemos pela porta estreita. Estamos caminhando, Senhor, trilhando esse caminho apertado, com a cruz pesada, com os perigos da jornada, mas contando sempre com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. E nós queremos te pedir, no nome santo do teu Filho amado Jesus, nos ajuda a chegar no final dessa jornada, Senhor. Nos ajuda a um dia entrarmos no céu pela porta, não apenas para desfrutarmos, Senhor, da beleza da cidade que preparaste para nós, não apenas para desfrutar da companhia dos anjos, não apenas para desfrutar, Senhor, da companhia dos profetas e apóstolos e dos santos da eternidade, mas acima de tudo, Senhor, para ver o teu rosto, para ver quem tu és, Senhor, para desfrutar da consumação da nossa esperança. Segura firme na nossa mão e nos ajuda, Senhor, a concluir bem a nossa jornada em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde concluímos mais um trimestre, estudamos a 13ª lição com o tema A Cidade Celestial. Na próxima semana, iniciaremos o 3º trimestre de 2024 com o tema geral, o Deus que governa o mundo e cuida da família.
os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E veremos a primeira lição com o título Duas importantes mulheres na história de um povo. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.